Shalom para todos, mais uma vez aqui com vocês para falar da Parashá da semana. Infelizmente, por 4 semanas eu não consegui fazer vídeo, mas agora eu rezei e falei assim, vamos fazer o vídeo, comentando a Parashá da semana. Vamos fazer um resuminho dessas quatro semanas que nós não tivemos juntos aqui. Nós começamos a ler o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio. Em hebraico, Devarim quer dizer coisas, tá bom? Ou palavras. Se é um hebraico mais antigo, se é um hebraico mais atual, você tem a diferenciação do significado do Devarim. Então você começa com o quinto e último livro da Torá, onde Moisés ele dá um resumo geral daquilo que o povo de Israel passou, desde a saída do Egito, desde os 40 anos que os israelitas caminharam no deserto e precauções e recomendações que os judeus deveriam ter e fazer quando adentrassem na terra de Israel. Então, o livro Deuteronômio, que é o último livro da Torá, mostra outra vez o Shema Israel, mostra os 10 mandamentos e Moisés passa o bastão da liderança para Josué, porque ele não consegue, ele não tem a permissão de entrar na terra prometida. Nós estamos hoje na Parashá Re'eh. Dvarim Yud Aleph, Pasuk Kaf Vav, Deuteronômio 11, versículo 26. Re'eh, veja, Anochi notem lifnechem hayom beracha uklala. Veja, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A Parashá da semana começa assim: vocês têm a escolha diante de vocês, ou vocês querem a bênção ou vocês querem a maldição. Os rabinos perguntam que a primeira palavra dessa Parashá ela está no singular, re'eh, veja, e depois ele passa para o plural: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Uma das interpretações que os sábios dizem é que você tem que estar alerta sempre. Deus deu para você e para todos à sua volta a escolha, ou você e seus amigos, ou você e sua família querem a bênção ou a maldição. Vocês não sabem daquele ditado que diz: diga com quem tu andas e direi quem tu és? É você. Você é o responsável. Mas se você anda com pessoas ruins, isso vai te fazer ruim. Se você anda com pessoas más, essa vai ser a sua maldição. Continuando, versículo 27 do capítulo 11 de Deuteronômio. Et aberacha asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem. A bênção se vocês seguirem os mandamentos que o Senhor vosso Deus, asher anochi metzavetchem hayom, que eu coloco diante de vocês, que eu ordeno para vocês hoje. Ve'aklalá, e a maldição, se vocês não seguirem os mandamentos de Deus. Ve'aklalá, im lo tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem. Ve'sartem min haderech asher anochi metzavetchem hayom, e vocês se desviarem do caminho que Deus deu para vocês hoje. Então, se você seguir os mandamentos do Senhor, se você seguir os mandamentos da Torá, você
recebe bênçãos, porque a Torá ela é chamada de Torat Chaim, as leis para a vida. E se você não cumprir os mandamentos, você vai ser amaldiçoado. Vamos entender um pouquinho o que é ser abençoado, o que é ser amaldiçoado dentro do contexto judaico. Abençoado é se você cumpre os mandamentos, porque as pessoas pensam que os mandamentos da Torá são mandamentos puramente religiosos, mas a Torá ela é uma constituição de um povo, de uma nação, do povo israelita, onde você tem leis religiosas, onde você tem leis de cultura, agrícola, você tem leis de respeito à fauna e à flora, você tem leis de respeito ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, e quem mais? Viúva, é isso. A viúva, o estrangeiro, o órfão, o pobre. Você tem várias leis que não são apenas leis religiosas. Então, a Torá é uma constituição de leis para uma nação, para um povo que viveu 430 anos no Egito, e desses 430 anos, 210 ele foi escravizado, e agora você sai do Egito e você vai entrar numa nova terra, você vai voltar, na verdade, na terra dos seus pais, porque a terra de Israel ela já tinha sido dada para Abraão, que foi o primeiro a chegar aqui nesses lados. Depois, com a seca, enfim, várias histórias que a gente vai continuar nas parashiot, nas porções da Torá nos próximos meses. Tem uma seca muito grande aqui e o povo vai para o Egito, e José vai ser o governador do Egito, e ali os judeus ficam, José morre, os judeus são escravizados. Então, depois de 400 anos, você vai voltar para a terra de Israel. Só que ninguém conhece a terra de Israel, ninguém estava aqui na terra de Israel. Então agora, você viu que nós lemos dos espiões que vieram ver a terra de Israel, enfim. E agora Moisés ele dá continuidade nisso, as últimas recomendações para o que você tem que fazer na terra de Israel. Existem diferenciações que Deus deu à Torá fora da terra de Israel, para que os judeus se preparassem para quando entrassem na terra de Israel, cumprissem esses mandamentos. Você tem mandamentos que você pode cumprir apenas em Israel. Você tem mandamentos que você tem que cumprir apenas no tempo sagrado. Então, tem muitos mandamentos hoje em dia que nós não conseguimos cumprir, porque nós não temos o tempo sagrado, não temos, as pessoas aí que acompanham meus vídeos não moram em Israel, né, para cumprir o ano do Shemitah, do descanso da terra, porque as leis são dadas aqui para Israel. As leis mais religiosas devem ser seguidas por todo judeu em toda a parte do mundo. Versículo 28 ainda. E mais uma vez Moisés diz: se vocês não seguirem os meus mandamentos e vocês seguirem os outros deuses que vocês não conheceram, sempre a Torá volta no assunto dos outros deuses. Sempre. Vocês sabiam que o nome de Deus não tem nome, né? O Deus judaico não tem nome. É o Criador, o Borei Olam, Kadosh Baruch Hu, o Santo, abençoado seja Ele, mas Ele não tem um nome. Ele mesmo disse isso para Moisés. Moisés ficou com medo. Quem que eu vou falar? Em nome de quem eu vou falar lá para os israelitas? Ele: eu sou o que sou. Então, esse eu sou o que sou é o Yud Rei Vav Rei, é o nome impronunciável, que nós não sabemos o nome de Deus. Mas uma das características que Deus fala para Ele mesmo, Ele fala na Torá: eu sou o Elkanah, o Deus ciumento. Entendeu? O Deus ciumento.
Então Deus, ele vê que os israelitas querem se desviar para adorar os outros deuses, ele, opa, não vai adorar outros deuses. É muito interessante isso. Deus, ele tem um ego. A adoração do israelita, o serviço religioso do israelita deve ser apenas para mim. Interessante isso. Aí os israelitas vão, adoram outros deuses e Deus castiga eles. Essa é a história de amor e ódio entre Deus e os israelitas. Tem o rabino Heschel, né? Heschel, ele escreve a história do povo, a história da Torá, não é a história do homem buscando a Deus, é a história de Deus correndo atrás do ser humano. É um livro muito interessante isso, Deus correndo atrás dos... Não sei se é esse mesmo o nome do livro, mas é Deus em busca do homem, eu acho que é o livro. Eu já li isso, mas não lembro o título do livro. Vamos lá, 29, versículo 29 do capítulo 11 de Devarim, de Deuteronômio. E vai acontecer que eu vou enviar vocês para a terra Asheratá Basham Alevistá, que eu vou dar para vocês ocuparem ela. Venatata Itabracha ala Gerizim, e vou abençoar no Monte Gerizim, e a Klalá al Eval, e a maldição vai estar em cima do Monte Eival. Essa é na região de Sichem, que hoje é uma cidade chamada Nablus, né? Lá você tem dois montes, que é o Monte Gerizim e o Monte Eival. O Monte Eival, ele é mais alto, 950 mais ou menos metros, e o Monte Gerizim 830 mais ou menos. Então tem uma diferença de 100 metros aí entre um e outro. São duas das mais altas montanhas, uma das duas mais altas montanhas de Israel. Você tem o Monte Hermon, Golan, etc. Mas você tem também o Monte Eival e o Gerizim. E o Monte Gerizim é o Monte da Bênção, e o Monte Eival é o Monte da Maldição. Quando os israelitas chegaram na terra de Israel, passaram o Jordão, o Rio Jordão, e realmente é uma divisão do Rio Jordão. Eles levaram a arca sagrada e se estabeleceram um santuário ali no Monte Gerizim, porque lá que era a bênção. E no Monte Eival, quase ninguém chegava lá, porque ele também é maior, mais alto, mas ele está ao norte de Sichem, que é o Monte da Maldição. O profeta Jeremias, eu marquei aqui, no capítulo 1, versículo 13, ele diz, Metzafon tiftach ara. Então ele fala que do Monte Eival vai se abrir tudo que é de ruim, o mal. Então já tinha essa concepção que o Monte Eival é o monte ruim, o monte perigoso, o monte da maldição mesmo. Continuando. Versículo 30. Ele vai falar aqui onde quer. Vocês têm que se estabelecer no primeiro ato, que vocês chegarem na terra de Canaã. E ele vai continuar, vocês não podem seguir os costumes dos cananitas. Quando vocês chegarem lá, vocês têm que, versículo 32, Ushmartem la'asot kol hachukim ve'et hamishpatim, guardem para cumprir os meus mandamentos e os meus preceitos, asher anochi notem lifnechem hayom, que eu estou dando para vocês hoje. E ele vai falar aqui quais são essas primeiras leis que você tem que fazer quando chegar na terra de Canaã. Nós estamos no capítulo 12, versículo 1. Ele achukim ve'amishpatim, esses são os preceitos e os mandamentos, asher tishmerum la'asot, que vocês têm que fazer, ba'aretz asher natan Adonai Elohei avotecha lecha reishta, que Deus deu para você, para os vossos pais, para ocupar essa terra. Por todo o tempo que vocês viverem nessa terra. Vocês vão destruir
todos os altares dos deuses do povo que viveu lá, dos cananitas, dos aramitas, tem vários povos que viviam aqui antes dos israelitas chegarem. E nos montes altos e nas montanhas, vocês vão quebrar todas as árvores de adoração, porque você tinha as árvores de adoração que são Ashterot, não é? Vamos falar que é como se fosse árvore de Natal. Essas árvores eram enfeitadas e você adorava essas árvores. Então, quando você chegarem ali, você tinha que derrubar esses altares e essas árvores. Vocês também têm que quebrar seus altares, e suas sepulturas. As suas estátuas vocês têm que queimar, entendeu? Então, vai dar ali toda uma recomendação para que você tinha que fazer, que o Israel tinha que fazer quando chegasse na terra de Israel. Interessante que aqui Im el makom asher yifra Adonai Elohechem mikol shivtechem la'asum et shemo sham shechinot yidreshu vata shama. Então Deus falou assim, porque eu vou colocar o meu nome e eu vou morar naquele lugar. É muito interessante essa parashá, assim, são leis e recomendações que Deus deu para Moisés. Uma das questões para o povo de Israel, uma das questões que eu também marquei aqui você tinha o Rambam, Maimonides, ele disse que o que o povo não judeu, que na época se chamavam de idólatras, o que os idólatras faziam, os judeus que viviam no meio dos idólatras tinham que fazer diferente. Por exemplo, os idólatras, eles tomavam vinho com a mão direita. Então você, enquanto judeu, você tinha que tomar o vinho com a mão esquerda. Maimonides diz isso. Tudo que os goim, tudo que os não-judeus, tudo que os idólatras faziam, você tinha que fazer diferente deles para você se diferenciar. Porque naquela época, todos os atos que os não-judeus faziam eram atos idólatras. Eles adoravam aos deuses com a mão direita, então você tinha que fazer as bênçãos com a mão esquerda. Tudo que tinha que fazer diferente. Isso Maimonides diz. Eu não lembro onde que ele diz, mas isso já li há vários anos e eu lembrei hoje quando eu li a Parashá. É isso, são recomendações que você tem que fazer na terra de Israel. E hoje, para nós, no século 21, no ano de 2024, o que a gente tem que fazer está nas nossas mãos. Nós podemos escolher entre a bênção e a maldição. Se você escolhe as bênçãos, você sempre vai ter bênção. Se você escolhe maldição, vai ter sempre maldição. Só que em todo momento você pode mudar essa perspectiva. Está escrito no provérbio, eu acho que é no Provérbios, o homem cai 7 vezes e 7 vezes ele se levanta. Por acaso, se você caiu em maldição, se você está trilhando um caminho errado, levante-se e conserte o seu caminho. Arrependa-se e mude de rota. Deus está colocando diante de você um caminho de bênção. Se você seguir os mandamentos, se você for uma pessoa boa, você vai ter bênção, uma vida digna, completa e feliz. Mas se você só anda por caminhos tortuosos, se só anda por caminhos que você fala, não tem problema, eu estou aqui, eu sei onde eu estou, um dia eu vou mudar. Mas se você não pega as rédeas da sua vida e você muda de rota, você não consegue sair dessa crise, desse looping de ficar trilhando caminhos errados e caminhos tortuosos. Se você mora numa região, num bairro, você tem influências ruins, influências de amizades que não são muito seus amigos,
e querem ver o seu mal, eu recomendo que você mude de lugar. Mude de cidade. Comece uma vida nova. É difícil? É difícil. Mas se você sair do ambiente de maldição, você consegue mudar essa maldição para a bênção. Que Deus também nos ajude nessa escolha. Que Deus também nos ajude a prosperar. Que Ele nos mostre realmente como seguir. Se estamos no caminho errado, que Deus nos tire disso. Tem um provérbio judaico marroquino que diz: confie em Deus, mas amarre o seu camelo. Ou seja, não espere que Deus faça tudo para você. Você tem que fazer as coisas para que Deus te ajude, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita saúde, muito sucesso, felicidade e que tenhamos paz aqui em Israel. Amém e amém.